Os estados que podem mais ser afetados agora são Goiás, Minas Gerais e também o Distrito Federal. Isso porque o ciclone está subindo ali em direção à Bahia e pode causar tempestades nessas regiões. Será que chegou o tempo que nos informaram que o Brasil terá que evacuar algumas cidades? As redes sociais foram tomadas pelo alerta de que o Brasil e outras regiões do planeta poderão ter áreas inabitáveis até 2050. Mais de 100 cidades em perigo, segundo o relato da ONU. A NASA também fez a mesma coisa. E vejam só, o Brasil está entre os lugares mais ameaçados pelas mudanças climáticas. Tudo aponta para condições insuportáveis em nosso país já nas próximas décadas. E a entidade por trás desse estudo tem muita credibilidade. Eu acredito que muitos que acompanham esse canal sabem e viram os vídeos quando lançamos no ano passado. Eles começaram a alertar em 2023, lancei os vídeos, 2024 alertaram de novo. E agora em 2025, estamos a ver que no Brasil temos um governo supostamente anda tão preocupado com o clima. Inclusive COP está acontecendo aqui uma reunião onde o presidente da França faz parte. O que chamou a minha atenção naquela reunião, não tinha ninguém que entendia a língua francesa. Me doeu bastante, tá? Enquanto o presidente da França tentava falar, alguém sem educação pegou o microfone e eu estava até pensando que era montagem, mas depois de verificar, eu vi que não é montagem. Monsieur le maire, messieurs les ambassadeurs, madame la ministre, deixa eu quebrar o protocolo. Se nós não tivermos tradução, mesmo que simultâneo, nós não vamos entender a mensagem do presidente Macron. Eu não sei se nós temos tradutores, mas é preciso que haja tradução da mensagem. C'est bon, il y a une traduction? Todos têm fone? Não. Sinon, ça sera moins bien. C'est o choix. Então, pega o microfone, queria saber se tinha alguém no local que poderia interpretar as palavras do presidente da República. Ninguém estava lá para fazer isso. E a tecnologia que existem, você coloca microfone ou fone de ouvido, onde você consegue ouvir no seu idioma. Então, aí não estava funcionando. E também, por que não tem ninguém que consegue falar a língua francesa? E eles, comendo os impostos do povo, não conseguem aprender idiomas principais. Porque para trabalhar nesses lugares que eles trabalham, primeiramente tem que falar pelo menos inglês, francês, português e mandarim, mais ou menos. Os governantes têm que aprender os idiomas mais falados no mundo. Espanhol também, estava esquecendo. Mas pronto, não é um assunto que queremos abordar aqui. Bom, o ciclone que invadiu o Brasil, o perigo continua até agora, tá? Fala-se que vai avançar neste momento. Em Minas Gerais, quem está em Minas Gerais, que Deus proteja a sua vida. Quem está me acompanhar nesse momento em Brasília, que Deus cubra a sua vida. Quem está em Goiânia ou Goiás, Deus cubra a sua vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Isso avança até Bahia, que Deus cubra todos os baianos, todos os lugares que esse ciclone vai avançar. Eu acredito que todos assistiram à situação como aconteceu em Paraná. Na verdade, isso veio do sul do Brasil, tá? No Rio Grande do Sul, Santa Catarina, em Paraná, que destruiu uma cidade inteira. Ontem a informação era que 80% da cidade foi destruída. Na verdade, 90% da cidade, que estão a nos explicar agora. Tem alguns vídeos que eu gostaria de passar agora, que tem a ver com sobreviventes, falaram, se pronunciaram. Cada um se pronunciou a sua realidade, como foi na passagem do ciclone. E eu gostaria de conversar com vocês sobre esses relatos da ONU, relatos internacionais sobre o Brasil, e não só o Brasil, algumas cidades, alguns países que podem desaparecer por causa desses problemas do clima que eles falam. Bom, o que vai acontecer? Será que é isso que começamos a ver que está acontecendo agora? Eu peço o seu like, muito obrigado quem deixou o like. Obrigadíssimo, Deus abençoe a sua vida. Novos inscritos, sejam bem-vindos. Obrigado por se inscrever no nosso humilde canal. Ativa o sininho para receber os nossos próximos vídeos. Bom, vamos lá. Sobre a NASA, o que a NASA tinha dito?
Um estudo da NASA alerta que as mudanças climáticas podem tornar algumas áreas do mundo, incluindo o Brasil, inabitáveis no futuro. Esse cenário alarmante pode se tornar realidade em breve. Pesquisadores mapearam lugares do planeta onde o calor pode atingir níveis insuportáveis nos próximos 50 anos. No Brasil, estamos falando de algo assustador para 4 das 5 regiões do país. Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste devem passar por calor e umidade extremos até 2070. Além do Brasil, conforme o estudo publicado na revista Science Advances, outras áreas como o Golfo Pérsico, o Mar Vermelho, partes da China, Sudeste Asiático e Sul da Ásia também serão fortemente impactadas. O estudo também alerta que se as emissões de gases do efeito estufa continuarem subindo, o mundo vai esquentar ainda mais, tornando a umidade insustentável e a vida na Terra cada vez mais difícil. A única área verde do Nordeste pode se transformar em deserto. O agreste, vegetação semiárida característica da região, está diminuindo rapidamente, perdendo mais de 50% apenas no último ano, devido às secas relâmpago, que duram de uma semana a um mês, mas podem ser mortais. O agreste fica entre a zona da mata litorânea e as áreas mais áridas do Nordeste, como a Caatinga e o Sertão, abrangendo 11 estados brasileiros. Os dados são de um estudo da Universidade Federal de Alagoas, mostrando que o agreste está desaparecendo. Já um outro estudo, realizado por pesquisadores da USP e publicado na revista Nature Communications, mostra que o cerrado brasileiro está no pior momento em 700 anos. Asiático e partes do Brasil poderão ficar assim. Eles colocaram um limite. Alguns colocaram 2030, 2032, 2050. É o limite, mas significa que a destruição começaria antes. Bom, a minha pergunta é isso que estamos a ver agora? A cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no centro-sul do Paraná, amanheceu irreconhecível após o tornado devastador que atingiu a região na noite de sexta-feira, 7 de novembro. O que antes era uma cidade tranquila, agora se transformou em um verdadeiro cenário de guerra. Carros ficaram capotados e arremessados por dezenas de metros. Casas inteiras perderam o teto e muitas foram completamente destruídas. As ruas estão tomadas por escombros e árvores arrancadas do chão, enquanto moradores caminham entre os destroços tentando entender o que aconteceu. De acordo com a Defesa Civil, 90% da cidade foi afetada. A força do vento foi tamanha que arrancou postes, destruiu prédios públicos e deixou a população sem energia elétrica. Famílias inteiras perderam tudo o que tinham e agora dependem de abrigos improvisados e da solidariedade de vizinhos e voluntários. Nas palavras de uma moradora em prantos... Nós tivemos, né, o meu irmão foi atingido, né, quando o ginásio esporte desabou, ele foi atingido, a gente foi socorrer ele, né, e ele foi pro hospital e já foi liberado, né, não foi tão grave a princípio, né, porque o hospital tá cheio, não tem... Nenhum raio-x a gente conseguiu, né? Tipo, na nossa casa não aconteceu nada, graças a Deus, mas é muito triste, né, que aconteceu. Destruiu a cidade. Outro morador relatou o pavor do momento. Eu pensei que nós íamos morrer tudo. Eu fiquei desesperado. Acabou tudo. A gente... Não tem nem explicação. Eu tenho 44 anos, eu nunca vi isso nem em filme. É horrível, horrível. A gente tem 2 casas no terreno e ele morava em uma com a minha mãe e na outra casa eu e minha irmã trabalhava, atendia. Daí eu tinha terminado meus atendimentos e peguei meu filho de 2 anos e fui para casa. E ele ficou sentado na área e ela foi atender a outra cliente dela. E nesse tempo caiu a casa, sobrou a casa, daí caiu em cima dele. Saber que 4 horas atrás nós estávamos sentados lá junto e olhar agora assim, só ver um monte de entulho, não sobrou nada. Sobrou nada, só o bagaço. Eu tava fazendo entrega e eu tava vindo na rua de cima, só começou o vento, eu vi que começou a voar o telhado da escada, eu falei, o que tá acontecendo? Só puxei o freio de mão, parei o carro e começou a chacoalhar o carro. A sorte minha foi que o vento estava batendo na parte de trás do carro, se bate na lateral, tinha rodado, né? Ia capotar, sabe Deus o que ia acontecer. E vocês se lembram, mostrei para vocês o que aconteceu no Haiti, o que aconteceu em Jamaica, o que aconteceu em Filipinas, Cuba, vários países. Isso está acontecendo mesmo. Quantas cidades, quantos lugares se tornarão inabitáveis até 2030, segundo os relatos que eles nos passam? Bom, sobre o clima, existem pessoas que não acreditam, tá, em tudo que o sistema passa, dizendo que são relatos
mentirosos. E nós vimos Donald Trump também mostrou na ONU que ele não acredita nessa situação do clima. Mas não podemos ser tão legos dizendo que nada está acontecendo, porque estamos a ver coisas realmente acontecendo. Talvez o que podemos dizer, estão a manipular o clima. Isso eu posso acreditar e eu aceito realmente. Há muitas provas que existe a ciência para manipular o clima. Existe realmente essa ciência, existem máquinas que eles criaram para provocar até terremotos. Estamos a ver o continente americano, principalmente a América do Sul, nos últimos tempos está totalmente instável. A Ásia também, a instabilidade aumenta cada vez mais. O que é que podemos esperar nos próximos dias? Esses povos foram pegos de repente, de surpresa. Foram pegos de surpresa. Nesse mês mesmo, nas Filipinas, mais de 100 pessoas morreram, perderam suas vidas por causa de um terremoto, ciclone, um monte de coisas acontecendo. No lado da Jamaica, Haiti, aí, mais de 60 pessoas perderam suas vidas. E no Brasil agora, fala-se de 6 pessoas. Em Paraná, quase 1000 pessoas procuraram ajuda médica. Inclusive uma menina de 14 anos morreu nessa situação. Então, a minha conclusão com tudo isso, não importa o que a ONU passa, não importa o que a Desorganização Mundial passa, não importa o que a NASA passa, Cristo nos disse, quando chegar próximo à sua vinda, veremos essas mudanças no clima. Veremos muitas coisas acontecendo. Veremos coisas que chamam a nossa atenção, que dá até medo. Mas ele disse, nós devemos levantar as nossas cabeças porque a nossa redenção estaria chegando. O que estamos a ver agora são coisas que antes não aconteciam no Brasil, mas começaram a acontecer. São sinais que estamos a notar que algo está mudando. Bom, se há manipulação do clima, como nós temos a liderança que gostaria de ter crédito no clima, então significa que tudo tem que mexer para que haja alguma razão. Olha, estão vendo, né? Estão vendo, por isso temos que colocar milhões, bilhões nisso. Não soubemos. Bom, vamos orar porque Cristo nos alertou quando essas coisas estiverem acontecendo. Não importa ser humano manipulando ou não, mas olhando que os países estão em riscos, olhando que o ser humano não tem mais a proteção que esperava ter, então eu acredito que são sinais também da volta de Cristo. Não é o fim do mundo, mas o fim do tempo da igreja. Está chegando, porque entra o tempo do engano. Deus abençoe a todos. Muito obrigado quem acompanha esse vídeo até aqui. Que a proteção divina esteja em sua vida, em sua família, em sua casa, em nome do nosso Rei, Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças e paz.